Todo mundo sonha em poder ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, mas nem todo mundo sabe que essa possibilidade está mais perto do que vocês imaginam. Quer saber como? Então assista esse vídeo até o final que eu vou contar para vocês. Fala galera, antes de começar nosso vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para ganhar uma renda passiva na Bolsa de Valores. E não é preciso de muito, você precisa apenas de conhecimento e dedicação. Isso porque na Bolsa de Valores, com uma quantia pequena, você já consegue receber os seus primeiros dividendos. Então você precisa ter uma estratégia, precisa montar uma carteira baseada com o objetivo aí de ter uma renda passiva que você já consegue tirar os dividendos mensalmente da Bolsa de Valores através dos fundos imobiliários. Então aqui eu destaco a importância dos investimentos na nossa vida, na vida de cada um de vocês, fazendo com que vocês consigam receber renda passiva através da Bolsa de Valores. Partindo daí, é impressionante, galera, o poder que os investimentos têm de transformar nossa vida financeira. Porque através deles a gente consegue, por exemplo, como eu disse aqui, tirar dividendos mensalmente da Bolsa de Valores, galera. É isso aí. Então a Bolsa de Valores, ela é um instrumento, é uma forma de investir que te traz muitos benefícios. Até porque nosso objetivo tem que ser o dinheiro trabalhar pra gente e não a gente trabalhar pelo dinheiro. A gente não pode ser escravo do dinheiro, galera. Então, resumindo, tem diversas formas para a gente ganhar dinheiro da Bolsa de Valores, mas a estratégia que eu utilizo hoje para ter uma renda passiva mensal é os fundos imobiliários. Então é aqui que eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre essa classe de ativo e como a gente consegue tirar uma renda passiva através dos FIIs. Explicando aqui rapidamente, contextualizando o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que investem no mercado imobiliário. Então, por exemplo, um determinado fundo, vou colocar aqui um exemplo da classe de shoppings. Um determinado fundo tem um portfólio de vários shoppings. Eles recebem esses aluguéis dos shoppings e repassam aos acionistas aí 95% do lucro. Então 95% do que o fundo receber dos shoppings, eles repassam aos acionistas. Então se você é acionista desse fundo, se você tem uma cota desse fundo, você vai receber os aluguéis. E o melhor, a maioria dos fundos pagam os dividendos de forma mensal. Então você consegue ter uma previsibilidade maior investindo nos fundos imobiliários. Assim, você está recebendo indiretamente os aluguéis desses shoppings. Você já pensou em investir em shoppings grandes? Às vezes você vai passear em determinado shopping e você ser acionista daquele shopping? É plenamente possível através dos fundos. Então, de forma geral, esses são os fundos imobiliários. E aqui eu também trago alguns pontos de benefício de investir em fundos imobiliários. Que você tem uma gestão profissional, você tem ótimos inquilinos, então tudo isso contribui para o crescimento desse segmento, que aí pode ser até um objeto de um outro vídeo, onde eu vou explicar tudo sobre fundo imobiliário, tá bom? Mas esse não é o foco aqui, é sobre como obter a renda passiva aí na Bolsa de Valores. E aí, aproveitando que eu falei de shopping, vamos analisar aqui um fundo de shopping, quanto você teria caso você investisse nele. Lembrando, galera, que aqui o intuito é meramente didático, educativo. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra. E eu vou trazer para vocês aqui como exemplo o fundo XPML11, que é um fundo da XP, um fundo de shopping. E no dia 5/4, uma cota desse fundo estava valendo R$ 122,27, tá? E no mês de março, ele distribuiu dividendos de R$1. Ou seja, se você tivesse R$ 122,27, você conseguiria comprar uma cota desse fundo e já teria um retorno de R$1 no mês. É claro, a gente não pode esperar grandes quantias de dividendo com uma quantia baixa de investimento. A gente precisa, claro, ir aportando, etc. Mas aqui você já consegue perceber que com pequeno valor você já consegue ter um retorno da Bolsa de Valores, um retorno aí dos fundos imobiliários. E aí, se você aumentar seu aporte nesse fundo imobiliário, se você tivesse, por exemplo, 20 cotas, você investiria R$ 2.445,40 e receberia já R$ 20 de dividendos. Aí vocês conseguem perceber que o valor dos dividendos já aumenta, ou seja, sem fazer nada, você só investiria num fundo imobiliário e receberia esse dividendo aí de R$ 20 no mês. E se vocês aumentassem um pouco mais ainda, investissem, por exemplo, em 200 cotas do fundo imobiliário XPML11, vocês gastariam R$ 24.454 e teriam R$ 200 de dividendo, R$ 200 de renda passiva
sem fazer nada, galera, só investindo em fundo imobiliário e fazendo o dinheiro trabalhar por você. Então, esse é o objetivo, galera, é a gente investir, fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Claro, a gente precisa selecionar bons ativos, a gente precisa estudar o mercado financeiro, precisa estudar os fundos imobiliários, analisar como que está a performance dos fundos, para a gente conseguir ter uma constância aí nos dividendos. É claro que o dividendo que a gente está recebendo esse mês não é garantia que a gente vai receber no próximo, mas a gente consegue ter uma previsibilidade. Fazendo um estudo, um bom estudo de um fundo imobiliário, a gente consegue ter uma constância aí nos nossos investimentos e obter um retorno muito bom durante longo prazo. E lembrando que além de você investir nos fundos imobiliários, você ter um retorno dos dividendos, você também pode contar com a valorização desse ativo. Então, por exemplo, se você pagou R$ 122 no XPML11, se a performance dele for boa, etc., daqui 6 meses, por exemplo, esse valor pode ser maior, ou seja, ele pode estar valendo R$ 130, por exemplo, R$ 135. Então, você ganha na valorização e nos dividendos. E aí temos um outro ponto importante, que é a questão de reinvestir os dividendos. Na medida que você recebe os dividendos, se você reinvestir, então vamos supor que você ganhou os dividendos daquele mês, se você reinvestir esses dividendos, mais o valor que você vai aportar, vai virando uma bola de neve positiva, você vai conseguindo aí ter mais capital para investir, você consegue aportar mais no fundo e quando você vê, você está ganhando muito mais dividendos. Então você precisa ter uma estratégia, então você vai pegar lá, vai montar uma estratégia, vai montar uma carteira, com os dividendos você vai reinvestir esses dividendos, de repente mensalmente em um determinado fundo, enfim, você monta uma estratégia aí adequada, que no final vocês vão conseguir receber cada vez mais uma renda passiva, cada vez mais dividendos na Bolsa de Valores. Portanto, galera, é plenamente possível vocês conseguirem obter rendimento, uma renda extra, através dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, até porque o nosso objetivo é fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente enquanto a gente dorme, não é mesmo? Então espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seus comentários em caso de dúvidas, deixe seu like e compartilhe para o máximo número de pessoas.